Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso Cultura em Cena. E esse é mais uma edição mesmo, porque nós vamos para a Grécia parte 2. Semana passada a gente conversou com o professor Francisco Marshall e ficou faltando. Quem acompanhou sabe disso, né? Ficou faltando, a gente fez uma viagem histórica pela Grécia, um turismo cultural, né? E foi muito bacana, só que foi muito pouco tempo, então hoje vem com mais tempo. Ele está de volta, o professor Francisco Marshall, historiador, arqueólogo, professor da nossa Universidade Federal e um querido amigo, né? Acima de tudo, grande pianista, um homem da cultura em geral. Tudo bom, Marshall? Como é que tá, meu querido? Que alegria voltar. Já aviso para os nossos espectadores, a culpa foi minha, tá? Eu cheguei tarde, com excesso de conteúdo, então por isso que ficou apertadinho aquilo, amarrotado. Mas aí o Nando teve a ideia, chamou, estamos aqui. Para quem não acompanhou, né? Todo ano, em geral no mês de maio, Sempre né? no mês de maio. Sempre no mês de maio, há uma viagem, né, que o professor faz e a ideia é um turismo cultural, né? Agora, em maio vai ser Itália Grega. Itália Grega, né? O mote tá sempre ali, né? E, bom, quando a gente vai falar sobre isso, quem quiser participar, é um sonho de vida, né? O cara vai realizar, aquilo vai ficar pro resto da vida na cabeça dele, né? E nós vamos tentar traduzir um pouco mais, né, de quando o pessoal vai para lá. O pessoal chega, quando vai para essa viagem da Grécia, o pessoal sai daqui, vai para Atenas e de lá as coisas começam. Como é que funciona, Macho? Sim, Atenas e conexão, eventualmente Istambul, cidade maravilhosa. Aí a gente faz um pouquinho mais do local ali também. Tem uma que eu faço que é a Itália turca, Turquia grega. Que aí começa em Istambul, visita Troia, visita cidades onde a filosofia nasceu, Éfeso, Mileto e tantas outras. Aí o nosso sede é Istambul. Porque ele era tudo a mesma região, né, nessa época? Sim, desde o segundo milênio, Idade do Bronze, a bacia do Mediterrâneo tem uma unidade cultural muito forte. As novas tecnologias urbanística, de artes, de escrita, tradições que se transformam e que mantêm uma unidade. No primeiro milênio, que é quando realmente se forma a Grécia que nós conhecemos, a Grécia pós-Homero, então isso se torna ainda mais forte, porque houve uma crise agrária, uma crise social muito forte na Península Balcânica, a terra-mãe, a matriz, a metrópole, e dali iniciou um processo de diáspora, de colonização, que ocupou todo o sul da Península Itálica, a costa da Ásia Menor, onde já havia muita presença grega, toda a orla do Mar Negro, e regiões que hoje compreendem outros países, como Montenegro, a Turquia, Romênia, Bulgária, eram regiões bastante helenizadas. Panteão de deuses olímpicos, reconhecer Homero como um fundamento, ter aquela fala e aquele alfabeto com variantes, né, com dialetos. Então havia um patrimônio cultural comum, dando unidade, mas jamais um Estado. Sim. Cada cidade tinha a sua autonomia, sua identidade, e estavam brigando umas com as outras, né? Quase o tempo inteiro. E logo o que nós chamamos o mundo grego no mundo antigo envolve um ambiente geográfico bem maior. Por isso, o turismo que farei ano que vem, por exemplo, Itália Grega, é uma região que foi colonizada pelos gregos desde 736 a.C. Lá do sul da Itália, lá do Desde norte? Nápoles. Desde Nápoles, lá do sul. Nápoles quer dizer Neapolis, nova cidade, nova polis. E diante de Nápoles, Pitecusei, ali foi a mais antiga colônia grega, meados do século VIII a.C. E esses gregos levavam consigo seu modo de vida, sua cultura visual, seu pensamento, seu estado muito avançado, cultural, de domínio da cerâmica, da olivicultura, da vitivinicultura, uma tradição poética muito forte, e logo, a partir do século VII, também a Revolução Filosófica, né, que foi que transformou a humanidade. E os gregos que foram para a Península Itálica não foram lá numa relação metrópole-colônia, foram para criar o seu novo ambiente de vida. Então, para lá Começar uma vida nova lá. Então, para lá foi Pitágoras, vindo lá de Samos, que fica na costa da Ásia Menor, né, hoje Turquia. Lá floresceram Empédocles de Agrigento, que é o homem dos 4 elementos, que vai dar origem à alquimia muito mais tarde. Parmênides de Eleia, um dos mais importantes pensadores. Arquimedes, em Siracusa. Isso tudo era vanguarda do pensamento, lá na Península Itálica. Teatros gregos, templos gregos, é a Grécia para eles. Né? Professor, tu sabe que eu até quero já entrar nas imagens, mas essa pergunta eu queria ter feito na outra vez, porque a gente olha hoje a realidade, né? Se a gente pegar o lado sul da Itália, é o chamado lado pobre da Itália hoje, né? O lado norte, onde está o lado mais rico.
E a Grécia hoje é o patinho feio em termos de grana na Europa, né? Ela está financeiramente um país com dificuldades. O que aconteceu que o berço da humanidade ficou assim? Bom, a Grécia sofreu várias incursões e domínio, né, de 1456 até 1821, Nós, Brasil, não existíamos ainda. quando chegaram os turcos otomanos, né, em 1453 conquistam Constantinopla e 3 anos depois Atenas e a Grécia. Então aquilo foi território islâmico otomano até início do século XIX, quando ocorre a independência da Grécia. E o Brasil foi um dos primeiros a reconhecer essa independência. E ali eles têm que reinventar a sua nação. Claro que eles olham para a Grécia de Péricles, que é um orgulho, para a Grécia de Platão, né? Mas eles têm que reinventar tanto quanto nós temos que fazer isso aqui no sul do mundo, né? Esse canto. Nós também nos reinventamos um pouco gregos quando nos educamos com eles. Isso aconteceu com a Grécia também. Agora, veja bem, o folclore, a etnia, isso tudo sofreu muita transformação. Não são os gregos da antiguidade, é um outro povo. E, claro, hoje eles têm uma plataforma econômica potente que não havia 50 anos atrás, que é o turismo. Então, o turismo já é hoje 17% do PIB da Grécia. 17%. É uma potência. E, claro, isso ajuda a transformar muito, porque o turismo educa as cidades, educa as lideranças, educa a formação geral do povo. Imagino que ajude a preservar também, né? Preservação De patrimonial, patrimonial, né? isso. Compreensão do patrimônio, tudo isso cresce. As boas maneiras, né? Uma cidade que tem um bom receptivo de turismo, isso é um benefício para os cidadãos locais também, de que o Brasil se ressente, porque tu sabe que o turismo aqui é uma porcaria, né? Esse ano a gente vai superar o Brasil inteiro pela primeira vez, Buenos Aires. Tu diz de quantidade de pessoas? Quantidade de pessoas. Então aqui a gente não sente muito isso, mas na Grécia sente. Então, claro, né, Nando, há uma distância muito grande. A Grécia foi conquistada pelos romanos, foi explorada pelos romanos, fizeram saque, enfim, abusaram da Grécia por muitos séculos, né? Isso já na antiguidade transformou completamente aquela cultura que teve um apogeu no século V e IV a.C. Vamos fazer a nossa viagem aí, Gabi. Vamos botar na tela a primeira. Lembrando, na semana passada a gente viu o Partenon, né? A gente viu... Onde é que a gente está aí agora? Agora nós estamos na Uma lomba para caminhar nisso aí. Na Via Sacra de Eleusis, que é um santuário agrário na periferia de Atenas. No passado ocorria ali um rito de iniciação nos mistérios de Eleusis, que era uma celebração da fecundidade agrária. E aqui a via processional, há ruínas à volta, né? Isso tudo, Nando, como eu já comentei na outra ocasião, era um período ideal para a viagem, a primavera do Mediterrâneo, início da primavera, o clima ainda está ameno, a infraestrutura turística ainda está virgenzinha nos esperando lá, início da temporada, né? Então, a gente chega nos sítios, eles estão assim, lindos, né? E eu seleciono, então, claro... Então, sol lindo, pelo que a gente está vendo, né? Nós temos, claro, ícones, como o Partenon, que são muito disputados, tem um público imenso lá. Alguns lugares que realmente a visitação é trabalhosa. Mas como eu conheço riscados, eu incluo sítios onde nós estaremos lá sozinhos, para ver maravilhas comparáveis ou até superiores às que estão nos grandes ícones, né? Então, aqui nesse local, por exemplo, nessa pedra aqui, não precisa passar o slide, não, estou só mostrando a pedra ali. É um lugar muito importante porque a Deméter, que é essas pedras aqui. Junto a essas pedras, nesse local aqui, assim, aqui, né? A filha dela, Perséfone, segundo o mito grego, foi raptada e ela, desgostosa, recolheu-se e com isso a agricultura cessou, não prosperou mais. E ela, ranzinza, chorando, braba, não queria saber, não tinha negócio com ela. Então, sentada nessa pedra, uma ama da casa, uma senhora da casa, foi lá e começou a fazer micagens para ela, e ela, rindo, desabrochou. Então, os gregos tinham um rito do riso, e o riso era usado socialmente e também profilaticamente, terapias do riso, sabendo que o riso bem produzido é um fator de saúde. Então, aqui havia isso, e celebra esse mistério de uma civilização que era profundamente agrária, né? Ligada ao fruto da terra, sobretudo vitivinicultura e olivicultura. Agora, Nando, eu vou falar de estado muito atual da pesquisa acadêmica avançada. Nós compreendemos por que um santuário desses teve tanta importância na época. O que era aí que tu estava falando? Pode passar a imagem. Onde está em ruínas ali? Eleusis, é o nome do local.
Aqui está o painel, que está hoje no museu, muito bonito, é uma sala escura, no fundo, bem iluminado. Está a entrega do trigo. É um ritual, o mito sempre conta a origem, tá? A origem da sexualidade, do trabalho, do mundo, da água, de tudo. E aqui é da agricultura, que é celebrada. E agora, Nando, preocupado com São isso? obras anônimas, a gente não sabe esses autores aí, ou a gente sabe? O quê? Quem fez essa obra aí, por exemplo? Não, essa segue um estilo que é um estilo canônico, não, um estilo já uma obra do século V. Nós vemos porque as pernas estão flexionadas. Isso mostra uma Isso. arte moderna, dinâmica, né, com movimento, própria da era clássica que tem o seu apogeu no século V. E as demais figuras têm uma expressão bem clássica. Veja que essa tem nas suas mãos, não, um gesto assim delicado que ela está oferecendo o mistério do trigo para o Triptólemo, que é esse jovenzinho que faz a iniciação. Então, Nando, avancei profundamente uma pesquisa sobre a condição climática da época. Aí um concurso de disciplinas, paleoclimatologia, dendrocronologia, a medição do tempo pelos anéis das árvores, que acusam quando houve mais ou menos chuva, a situação dos poços cavados e soterrados no ambiente, e consegui evidenciar uma crise climática muito séria quando esse santuário se tornou próspero. Então, o que está por trás A disso? gente As consegue pessoas... cientificamente hoje fazer toda essa trajetória, consegue ver. É bem trabalhoso. E tem lacunas, claro. O santuário agrário prosperou porque havia uma crise agrária. Então as pessoas foram lá, não é para celebrar, apenas para celebrar a vida, é correndo atrás de alimento. Eles tinham algo para comer lá. Que dependia, evidentemente, né, de haver uma saúde sagrada também. Isso ajuda, a gente consegue entender religião, mito, sociedade, arqueologia de um modo bem mais vivo, dinâmico. A vida que eles viviam como a vida que nós vivemos também. Hoje o clima altera a nossa vida, né? Maio, quando tem a ida para lá com os turistas, é frio, quente, o que é lá? É o início da primavera. Então a início. temperatura é 22, ótimo. 23 graus, né? Mais ameno impossível. Isso é dentro do museu desse sítio, um vaso de grandes dimensões. É naquele próprio sítio que a gente viu na abertura ali. Eleusis, né? Veja aqui no centro está uma imagem, pelas grandes dimensões a gente já sabe a função dele, é para armazenar grãos, né? É grande isso, eu acho. Bem grande, 1,20 uma m. obra grande. Aproximadamente 1,20 m. E no pescoço ele tem uma ilustração, pode passar, que é o Ulisses cegando o ciclope Polifemo, que é um ponto central da Odisseia. Então, Ulisses, o grande herói, tem os seus companheiros presos numa caverna e com grande astúcia. A astúcia é uma das virtudes centrais para o povo grego. Eles chamam metis. Ser astucioso, arguto, trapaceiro, ajuda a sobrevivência em situações de risco. O inimigo tem maior força, estás no estrangeiro, o desafio é enorme. Tem que saber dissimular, calcular o momento oportuno, o kairos. Então, com o uso desses ardis, sobreviver, triunfar. É o que fez Ulisses diante de um monstro, que mal aparece as pernas dele, embriagou o monstro, então imagina que vinho que era, né? O monstro desfaleceu, ele pegou uma lança de oliveira, árvore de Palas Atena, Minerva, que representa a mente astuciosa, e cegou o ciclope. Então esse é um episódio central da cultura grega, porque representa o que para nós é um cacoete e para eles era uma virtude. Ser solerte, astucioso, manhoso. Saber se virar. Não compraria um carro de um cara desse, mas ele salvava os companheiros dele. Então ele ajuda em situações e nos ensina muitas coisas também, né? Que é como realmente ter um senso de estratégia em qualquer situação da vida. Boa. Bom, isso é desse mesmo museu, então veja, Nando, a gente vê assim detalhes, né? A anatomia das obras, os materiais ornamentais. Isso é Que época nós estamos aí, Marshall? O pessoal se situar. Isso, final do século V, início do século IV a.C., que é quando a arte grega realmente desabrocha para se tornar naturalista, graciosa, muito expressiva. Tá? E numa viagem dessas, é um trânsito entre a paisagem e o museu, os acervos. E os acervos daquele local. Não é assim como tu entrar no Louvre, onde está tudo descontextualizado. Cada sítio tem a sua lógica, uma comunidade, com seus valores, com as suas experiências. Pode passar. Ali é um brinco? É um brinco, com uma margarida frontal. Pode passar. Bom, uma parte importante do nosso tour... Essa parte de Atenas eu conheço, o Estúdio Clio. O Estúdio Clio era uma espécie de uma trincheira do mundo greco-pagão aqui, mas lá atrás está o Partenon.
E esse programa é uma sobrevivência do Estúdio Clio, o Estúdio Clio Tour, junto com o Beto Conte, nosso parceiro da Trip Travel, que faz toda a logística, o planejamento, a operação de turismo, e eu o conteúdo, né? A planejamento, a realização cultural disso. E é parte central da nossa expedição, Nando, o lunetaço. Lunetaço. Os passageiras recebem um estojo finíssimo de pelica, mandado confeccionar, exclusivo, dentro uma taça de cristal, levam consigo a tiracolo, nós nomeamos a comissão do vinho, recolhe uma graninha lá dos expedicionários, e em cada local compra os melhores vinhos daquela região. Nos momentos sublimes, como por exemplo a noite de lua cheia junto ao Partenon, nós abrimos esses melhores vinhos, celebramos, brindamos, cantamos, né? Pode passar, é o chamado lunetaço, aí os vinhos, né? Os melhores, né? Então, assim, como vai um grupo de 20 pessoas, junta 10 euros de cada um, 20 euros, alguns dão 50, compra vinhos de... São bons vinhos, então. A Grécia sempre foi forte na vitivinicultura. Pode passar. Então, aqui estamos em Mykonos, pode ir passando. Evidentemente, é um momento de congraçamento, porque a gente está no momento máximo da vida. O fotógrafo ali já tinha tomado umas 3 taças de vinho naquela foto ali. De noite no escuro, né? Aqui estamos nos moinhos de Mykonos. Os moinhos são uma adição arquitetônica do século XVII, né? Quando venezianos andaram por ali, dominaram, conquistaram. E nesses locais há muitas camadas culturais. Claro, predomina o antigo, né? Onde tem maior valor e tal, mas a ocupação medieval e moderna também é muito interessante, pode passar. Tá, agora aí o fotógrafo caprichou aí já melhor, é o grupo. Né? Uma parte do grupo. Em geral são quantas pessoas, Márcio, o grupo? No máximo 20, eventualmente 22 e tal. Tá? Dá tempo de dar atenção para todo mundo. Sim, porque não pode ser um grupo grande. Tem que haver um convívio. São pessoas que têm alguma afinidade em comum que as levou a essa experiência. E que provavelmente vão seguir amigos depois conversando sobre aquilo. Sim, né? Não apenas amigos, às vezes namorados, casamentos, tudo, né? Porque isso ajuda a combater um mal da cidade contemporânea, que é Vamos a casar solidão. no Partenon no ano que vem, a propósito. Se conhece aqui no Partê e vai celebrar no Partenon. Nós temos ali na Bento Gonçalves, no ali, Partenon, vamos para lá agora. Vai para lá, né? Essa é a planta de um dos teatros mais bem preservados da Grécia, que é o Teatro de Epidauro. É aberto? Anfiteatro? É teatro. Anfiteatro é quando é duplo, é que nem o Coliseu, por exemplo. Aí junto. Eu usei anfiteatro porque eu queria dizer aberto, tem nada a ver? Não tem nada a ver. Teatro é um lugar para tu contemplar, teal, né? E pode passar. Esse é o Teatro de Epidauro, inteiramente preservado, onde se tem uma experiência para conhecer a ciência acústica grega. Nando, não é exagero. Aqui embaixo é o ponto focal da emanação do som e da performance. Há 19 linhas, carreiras aqui. Na última delas, se uma pessoa amassar um papel aqui embaixo, chega a machucar o teu ouvido. Porque é uma acústica absurdamente eficiente. Para que cada detalhe daquela performance fosse percebido, saboreado. Então, coreografias muito finas, versos delicados, movimentos que formaram o coração da história do teatro, tragédia e comédia grega. Isso é uma loucura, porque nós estamos falando de ciência aí, né? O cara pesquisar, saber como é que o som funciona, né? O som engenharia acústica. Engenharia, e é isso. E aí tu vai comparar isso com os nossos teatros atuais, que só funcionam com amplificação. Não, hoje tem teatrinho pequeno que os caras estão fazendo peça com microfone. Que é ridículo, né? Isso aqui, claro que não tinha microfone, mas tinha uma absurda eficiência acústica. É um pouquinho essa discrepância tecnológica para nós entendermos o quanto nós deixamos para trás, quanto nós esquecemos, abandonamos, não sabemos valorizar. Né? Por que não usar essa arquitetura se ela é naturalmente eficiente, sustentável, né? Ecológica? E para os gregos, ponto central da vida social e religiosa, porque ali estavam em atuação, nas tragédias de Ésquilo, Sófocles, Eurípides, os heróis de Homero interagindo com deuses que já eram questionados. Na época do teatro grego, século V em diante, aquele mundo arcaico de heróis e de grandes figuras era visto com suspeição, porque se queria uma sociedade mais igualitária, mais equilibrada, mais harmônica. E um tipo exagerado, metido herói, era suspeito de querer tomar o poder. Então o teatro era um modo de representar aqueles heróis antigos, mas colocá-los em crise,
Daí vem a ideia da tragédia grega. Os heróis na tragédia grega, todos se dão muito mal, porque eles estão num mundo discrepante, assincrônico. Bom, então isso é um lugar extraordinário. Claro, eles se ajuntam ao santuário de Apolo. Então tem um santuário médico lá, lindíssimo. Todos os sítios, Nando, eram escolhidos carismaticamente pelos gregos. São lugares que tinham graça, que tinham encanto, que tinham beleza. Fale sítios, são chamados sítios arqueológicos, né? Sítios arqueológicos, onde havia no passado templos e instalações, né? Santuários, que é um conjunto de templos, né? Muito bem posicionados na paisagem. Aqui nós estamos olhando de dentro a fortaleza de Micenas, outrora governada por Agamenon, o líder grego em Troia, mas que ficou lá há cerca de 10 anos, enquanto isso quem governava na cidade era sua mulher, Clitemnestra. Quando ele retorna, a primeira coisa que acontece é ela levá-lo para um banho numa jacuzzi que tinha no fundo do palácio, joga uma rede, vem com uma adaga e liquida com Agamenon, toma o poder. Então aqui aparece a mulher dele, Clitemnestra. E toma o poder, e vai governar por mais 15, 20 anos. Então a gente fala o palácio de Agamenon. Não, o palácio de uma mulher, Clitemnestra. Logo, nos leva para um fato cultural com o qual a gente compreende uma outra sociedade, que é o matriarcado da Idade do Bronze. Uma era anterior a nós, os gregos de Homero, os gregos de Atenas no nosso apogeu, são da Idade do Ferro, metalurgia acessível, democrática, muita guerra, agricultura próspera e logo revoluções, a cidade, a escrita, a moeda, a filosofia. Mas no segundo milênio não tinha nada disso, nem moeda não tinha, né? Mas tinha palácios fortaleza. E aqui nesse lugar que nós estamos, há um pequeno cemitério dentro da fortaleza. Está vendo lá fora está o muro, né? Chamado arquitetura ciclópica, são imensos blocos de pedra. Então, na Grécia, há muito tempo atrás, as mulheres já davam as cartas lá, já tinham... Vamos ver a próxima imagem. Aqui foi encontrado... perdão, vai aparecer logo a seguir. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho melhor sobre... Obrigado. Sobre o que vem a ser a discussão sobre o matriarcado. Porque para nós, claro, é um exame. Nós temos que compreender o que é isso, como é que aconteceu e que houve que colapsou esse modelo social. Que revolução, que transformação. Esse é um local, o próximo slide... Um movimento revolucionário na época chamado machismo, entendeu? Que veio para combater o matriarcado. É a aurora de uma guerra de gêneros que houve na Grécia, declarada, consciente. Os varões, os homens, guerreiros com armas, sabiam que estavam enfrentando o que outrora teve muito poder, mulheres sábias, mulheres com grandes domínios de conhecimento, de tecnologia, e que foram desbancadas à força por uma cultura que se democratiza a partir do final do segundo milênio, a partir de 1100 aproximadamente, que é a metalurgia do ferro, a siderurgia. E isso, claro, mudou totalmente o regime social. Começa uma era de grandes disputas, de muita guerra civil. A solução para essa discórdia e para o sangue que vertia foi converter as armas em argumentos. Na polis, é a origem da política. Política é uma guerra, mas é uma guerra com civilização, com retórica, um debate, diálogo, com o propósito de bem comum, com leis, com pactos, com normas. Se não há isso, a guerra, a confronto, a gente tirando a vida do outro, querendo tirar, né? Então, a Grécia, Nando, é o laboratório onde nós vemos a formação desses elementos fundamentais, nos quais nos encontramos e com os quais temos que aprender para renovar o fundamento. Renovar a política. Renovar a política. Renovar a ideia de que é possível buscar o bem comum pelo diálogo. É possível ter um objetivo de bem comum pelo diálogo, em que as posições estão em confronto, mas podem dialogar. Esse é um recado muito atual, né, Márcio? Muito atual. Nós vivemos uma crise, né, cultural, global. De diálogo também, né? De diálogo, né? Uma crise cultural do diálogo. Né? E a dialética é exatamente o antídoto para isso. Né? O antídoto. Vamos em frente, porque essa Sapucaí não é tão grande assim. Este é um local que muitos devem conhecer, porque aqui acende-se, a cada 4 anos, a chama sagrada da Olimpíada. Estamos em Olímpia. O local da chama olímpica. Estamos diante do templo de Hera. Esse é um Tolos, que é um monumento feito por Filipe, de Macedônia, mas próximo do local onde acende-se essa chama. Então, visitar a Olímpia, é claro, um cenário glorioso, um santuário panelênico,
Os gregos tinham 4 grandes jogos. Os jogos, Nando, eram oferenda sagrada, era entregar aos deuses o que havia de melhor. Por vezes, jogos fúnebres, mas sempre com uma conotação de oferenda religiosa. Por isso estão em santuários religiosos, como Delfos, santuário de Apolo, como Nemeia, santuário de Zeus, como Olímpia, também santuário de Zeus, e como Corinto, santuário de Posídon. Lá havia, espaçado entre 4 e 2 anos, um fenômeno para todos os gregos, panhelênico. Naqueles jogos decretavam um armistício, ou seja, uma paz pactuada. Os jovens atletas podiam vir de todo o mundo grego, da Península Itálica, da Ásia Menor, de toda a região helenizada, só gregos, que tinham a língua em comum, o panteão em comum, modo de ser em comum, e lá iam disputar quem era o melhor. E esquece o Barão de Coubertin, o importante é competir. Não, o importante é vencer, o importante é ser o melhor. Vamos em frente. Aqui estamos entrando no Stadium, que era o principal cenário de eventos, né, de corridas, disputa com armamento, né, que é a corrida com panóplia, os vários certames de corrida longa, corrida curta. E também disputa de música, de oratória, era um grande festival. Uma festa grega. Churrasco de montão, vinho de montão. Tinha aqueles esportes que a gente via em Roma, aquelas coisas assim de agressividade, um mata o outro, aquela coisa mais Havia assim. pugilato. Entre os esportes do pugilato estava o pancration, que quer dizer todos os golpes, é mais ou menos um full contact. O UFC? O UFC, né? Vale tudo? Vale, né? Sim, só não podia era dedo dos olhos e morder, né? Não podia arrancar pedaço. Aquela coisa do Mike Tyson. Aquela coisa de ganhar a luta e matar o cara. Não, isso não. Isso é próprio da Arena de Gladiadores, onde o espetáculo tem outro formato. A Arena de Gladiadores, originalmente local de jogos fúnebres, né? Os ludi funerari, o hipódromo, e depois o Coliseu, aí sim é um anfiteatro, porque ele é a junção de 2 teatros, um em cada ponto. Né? Então cria uma arena isolada e ali, sim, certames de grande violência, animais que vinham da África, a fauna inteira da África, né? Uma economia riquíssima. Né? E atletas que eram figuras extraordinárias da vida de Roma, para tu teres uma ideia, considerando-se hoje os grandes bilionários das big techs. O que foi no Renascimento, os Medici, os Fugger, as grandes casas bancárias, os Rothschilds, até hoje, a figura mais rica da história da humanidade foi um gladiador em Roma, originário lá da Lusitânia, Portugal, e que se tornou um mega vencedor e teve uma fortuna acima dessas figuras. Então, havia, claro, ali em Roma, né, um valor, um efeito social imenso daquilo. Assim como toda cidade grega tem um teatro, toda cidade romana tem banhos e anfiteatro, como modelo deles, o maior de todos, que é o Coliseu. Aqui, estamos em Olímpia, é outro equipamento, né, arquitetônico. Vamos em frente. Estamos no Museu de Olímpia, é uma figura arcaica que ornamentava um vaso de bronze antigo. Aqui o vaso era soldado na base de um caldeirão, né, para oferendas. Então havia em torno disso, Nando, contatos culturais com o Oriente, com civilizações distantes, transmitidas por mitos, por histórias fantásticas, né, que animam o que aqui vemos. Olha o que sobrou dos olhos, que eram geralmente com incrustação em vidro, o objetivo sempre de ser muito verossímil, muito próximo da realidade das coisas. Né? Em frente. Esse é o Museu de Olímpia, Zeus e o rapto de Ganimedes, um tema célebre, né? ligado ao homoerotismo na cultura grega. Em frente, a Victoria, ou Nike dos gregos. A gente fala Nike para botar no tênis. Não, o nome original é a Nike. Mesmo aquele logo da Nike é inspirado nessa figura que se projeta com muito arrojo, mais famosa de todas, a Nike de Samotrácia, que está no Museu do Louvre. E a Nike significava uma potência que podia incorporar e conferir a vitória. Evidentemente, no cenário olímpico, era celebrada como uma grande potência. Isso está de acordo com o modo com que eles viam o corpo e o mundo. A doença, claro, houve uma revolução científica na Grécia que se começou a compreender doença e o meio ambiente, o ar, a água, a cidade. Mas antes disso, a doença era tida como efeito de uma incorporação, curada com exorcismos e com ações rituais. Igualmente o sono, a morte, o temor,
Tudo isso são entidades que incorporam e, por possessão, impõem o seu efeito. Então, se a pessoa tem temor, não é porque ela ficou intimamente perturbada e intimidada, é porque uma divindade chamada Phobos incorporou, deixou aquela pessoa, naquele momento, possuída. Assim entendiam também a vitória. Logo, para um povo guerreiro e atlético, era uma figura de imenso clamor religioso, culto religioso. Aqui em Porto Alegre nós temos uma belíssima vitória representada estilisticamente no Monumento dos Açorianos, obra-prima de Carlos Tênios, que colocou na proa do navio uma vitória alada e fez com que o bojo do navio seja o corpo dos colonos açorianos que vieram para cá, uma obra de inspiração incrível e que tem essa ideia de a superação de atravessar o oceano, vir ocupar uma terra, né? Inspirada nessa figura. Vamos em frente. E nesse mesmo museu, uma das grandes obras-primas da história da escultura, Hermes com Dioniso, e aqui tu vês, Nando, já o resultado Em Porto Alegre, o pessoal do MBL ia para frente do museu pedir para fechar a exposição. Isso é o mundo grego. Não havia ocorrido ainda o pânico da sexualidade, instaurado pelo cristianismo no Império Romano. O moralismo não havia ainda. Recalque da sexualidade, essa demonização do corpo. Isso é uma doença que atingiu a humanidade por muitos séculos, a partir do Império Romano. Então, a sexualidade grega é muito mais complexa, tem suas regras, mas não tem tabus intimidantes, né? Agora olha a graça, a naturalidade, a perfeição, a excelência. Então, artistas que levaram ao grau máximo a conversão da matéria bruta, o bronze, a pedra do mármore, em vida. Arte clássica. Não, impressionante. Isso é Hermes e o jovem Dioniso. Então, a gente vai no museu, a gente compreende bem a vitalidade disso que temos aqui, em frente. Em Corinto, que falei há pouco, ocorriam lá os jogos ístmicos. Os mosaicos, Nando, são sempre cultura romana. Os gregos eram pobres em cultura de mosaico. Os romanos conquistaram Corinto, destruíram Corinto e reconstruíram. Então, em Corinto, cidade grega, porto, muito próspero, santuário de Afrodite, que era um prostíbulo sagrado, e lá na planície, uma cidade que foi romanizada. Então, encontram-se lá mosaicos lindíssimos, como esse, mosaico de Dioniso. E veja aqui... Nando, ele dá uma impressão de movimento, macho. É um efeito óptico para captar a visão, para capturar a visão. Eu acho que se eu estou lá contigo e nós já estamos na terceira taça de vinho, porque fica bonito, tu assim, ó, tá olhando, parece que há uma ideia de movimento, é muito lindo. Sim, um geometrismo extraordinário, com 3 cores e domínio geométrico, né? Bom, claro, os gregos herdaram dos mesopotâmicos, sobretudo assírios, a geometria, uma ciência rigorosa, convertida em fonte da matemática pelos gregos, né? Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras, e Platão especula muito com sólidos, com a geometria, como uma forma de educar o pensamento. Então tinha enorme valor, prestígio e presença na formação do grego o conhecimento matemático, e o conhecimento aplicado da matemática, que é a geometria. Logo isso aparece na cidade, aquelas esculturas que vimos são um modelo geométrico de proporção, o dedo, o côvado, que é o antebraço, as demais partes do corpo, dando a métrica, a noção. Não é bem a métrica, é a corpórea, porque o sistema métrico vem como antídoto para isso, uma resposta a isso bem recentemente. Né? Mas, ou seja, não era aquela coisa de só intuição, né? Não. Era pensamento rigoroso. Pensamento rigoroso. Método, aprendizagem. Exatamente. Escolas, relação mestre-discípulo, tensão entre o discípulo e o mestre, sem o que não há transformação. Então é Aristóteles contestando frontalmente Platão. Sem isso não teria havido a modernização filosófica da Grécia. Né? Platão, uma visão mais teológica, mais tradicional, e Aristóteles, uma visão moderna, analítico. É um choque de gerações, mas dentro de uma escola. Aí está minha filha Heloísa, desfrutando em Mykonos da beleza da primavera grega. Muitas buganvílias maravilhosas. Né? Essa vez ela foi comigo na viagem. Sim, foi a do ano passado, foi a primeira vez que ela foi, né? Esse ano agora, sim, maio agora, maio, claro. Né? Pode passar. Então, o mar do Mediterrâneo. Que coisa linda. Cor extraordinária. Tomamos vários banhos na viagem. As águas nessa época ainda não estão cálidas, mas já dá para um banho corajoso, que não quer perder a chance, né? Então tem vários lugares em que a gente pode entrar na água, na Santorini, sobretudo. Em Creta tem um banho maravilhoso, né? E claro, o grego vivia no mar. Sim. O mar é um elemento da cultura grega. É um povo de navegadores.
E o principal da sua civilização está em ilhas. Tá? Ilhas como a que estamos aqui na frente, que é Delos. Esses são os leões de Naxos na ilha de Delos. A ilha de Delos, os gregos acreditavam ter sido o berço de Apolo. Esses deuses que para nós são distantes, são gregos, estão lá no passado remoto, às vezes a gente associa a nossa noção moderna ou cristã de divindade a eles, não? Achando que são abstratos ou distantes. Não, não. Eles eram corpóreos, transavam com os seres humanos. Os deuses? Afrodite transou com Anquises e dali nasceu Enéas, herói troiano, que depois vai fundar Roma. Por isso Roma tanto cultuava Vênus, a sua Afrodite. Então os deuses tinham relações diretas, claro, uma imaginação mítica, né? Sim. Mas também uma geografia. Local de nascimento, lá havia um santuário, peregrinações, culto, uma economia ligada a isso. Então aqui nós estamos na ilha em que os gregos acreditavam haver nascido Apolo, uma geografia do sagrado dos gregos, né? E claro, o turismo atual conecta muito bem com isso. Vamos em frente. São as minhas amigas paulistas que acompanham sempre o tour junto aos leões de Naxos. Vamos em frente. Saindo de Delos, voltamos para Mykonos, que é a ilha do Jet Set, Coisa né? linda. Aqui eu estou na porta do museu de Mykonos, né? E imagina lá então as delícias do mar, né? Polvo, sobretudo. Para quem gosta de frutos do mar, a Grécia é um paraíso. Peixes. Mykonos é muito procurado, né, por turistas, né? É muito procurado, é muito cheio de gente, né? E para ir, mas é de Mykonos que vai-se a Delos, a ilha vizinha. Delos é fechada, ninguém mora lá, é um santuário. No mundo antigo, Zona Franca, então muito próspera, muito rica, bem protegida. Então, para ir a Delos, é preciso ir a Mykonos, lá pega-se um barco, mais ou menos 40 minutos, chega-se no santuário. E são ilhas próximas? É demorado de Sim, chegar? são as Cíclades, e elas são servidas por uma rede de barcos muito rápidos, muito confortáveis, bem interessantes, né? Que fazem a conexão hidroviária. E às vezes, claro, também por cruzeiros, tem navios transatlânticos, tem pessoas que alugam barcos, né, junto com a tripulação, cozinheiro, tripulação, já participei de uma dessas uma vez. É uma coisa maravilhosa, porque tu estás num elemento que é esse aí, né? O mar cristalino, lindo. Não, é uma coisa E quando para em algum lugar, vai lá, tem uma ruína maravilhosa, um templo, um santuário. Aí estamos em Mykonos, esse fotógrafo estava registrando novamente, vê um vaso de grandes dimensões, com o mesmo assunto, lá o cavalo de Troia, né? Está registrando para fazer uma versão 3D. Os museus agora estão convertendo todos os acervos em modelos tridimensionais. Aqui está, bem no pescoço dele, aparece lá o cavalo de Troia com os guerreiros no corpo do cavalo. Né? Isso é um vaso raro, né? Em vez de pintado, ele tem as figuras embaixo. E essas rachaduras dele? É porque foi encontrado arqueologicamente, né? Em fragmentos. É levado então para um laboratório de conservação e periodicamente é refeita a conservação dele, às vezes tem uma técnica melhor, para reconstruir os acervos. Acervo de vidro, de metal, de material orgânico, como marfim e ossos, de cerâmica, eventualmente de têxteis. É um trabalho artístico também que esses caras fazem, cujo resultado é um conhecimento vigoroso, que anima museus, educação, ciência e também a educação das escolas da região e, acima de tudo, o turismo. Hordas que vão lá, imobilizados pelo patrimônio, deixam o dinheiro limpo, dinheiro que não polui, que financia educação, ciência, artesanato, serviços. O dinheiro do turismo é o melhor dinheiro do mundo, Nando. Se não tivesse lucidez nesse Brasil, faria uma revolução nesse campo econômico em que somos muito pobres, em todos os sentidos, embora atrativos não faltem, mas nos falta desempenho, né? Para botar aqui para dentro esse dinheiro bonito. Veja agora, para examinarmos esse paradoxo, né? COP30 em Belém. Ninguém consegue alugar um imóvel. Os preços absurdamente disparatados. Quer dizer, uma imaturidade para o momento histórico. A missão italiana vai ficar radicada em Brasília e ir e voltar de avião, que se tornou mais barato do que ficar hospedado em Belém. Então, o que isso tudo, que é quase surrealista, né? Que barbaridade. O que isso revela? Que nós não temos ainda maturidade para o turismo. Vamos, durante aquele dia, tirar o que não tiramos em 10 anos, é isso? Faturar o que não faturamos em 10 anos. Se cativasse o turismo com condições amigáveis, eles voltariam lá, né? Muitas vezes, com a família, com amigos, levariam uma boa fama para fora. Pô, tu tá em Belém, né? Com toda aquela... tem uma coisa, exuberância, aquele porto muito bonito, tudo é lindo lá. Né? Vamos jogar fora uma chance. A gente vai queimar o filme do Brasil
um evento global. É triste, né? Uma cidade que se organizou para turismo foi Gramado, né? Bom, o Vale dos Vinhedos, né, que é Vale dos protagônico Vinhedos, do turismo, é. né? Gramado, a zona patrimonial em Minas Gerais. Que coisa linda isso aí, mancha. Isso é Naxos. Imagina, junto a esse porto estão ali restaurantezinhos, Nando, todos familiares. A família pesca, produz o azeite de oliva e o vinho. E te recebe como se fosse na casa deles. E faz isso há 150, 200 anos, produzir o vinho, Eu o adoro azeite, azeite de né? oliva. Assim, Te maravilhoso. entrego assim numa garrafa com a tampa de rolha, assim, feita, Claro. sem rótulo, sem nada. Eu ganho de presente, né? E os azeites, cada um é um mundo diferente, né? De fragrâncias, de intensidades, muito longe da padronização. Aquilo tudo ali é um porto. O porto está aqui à nossa esquerda, ali é Porto um aqui, pier. né? E aqui que estão os restaurantes que tal. Tudo que a gente Muito. desfruta muito nesses locais, não pode passar. Porque vai... Bom, aqui estamos entrando num lugar que é topo do mundo. A ilha de Santorini, que teve um colapso do coração da sua cratera. É o vulcão chamado Caldeira. É um modelo em que as paredes, lá no subsolo profundo, no coração do vulcão, elas sofrem um solapamento e caem. Então, em vez de haver uma cratera que nem o Monte Fuji, não, ela é subterrânea. E aí, em volta, tem o que sabemos aqui. Isso aqui é um penhasco imenso de onde colapsou essa cratera. Isso aqui é um barco? Isso aí é um barco. É só para entender a dimensão. Isso é um barco aqui, lá em cima. tamanho daquilo. Lá em cima uma cidadezinha, né? No caso, tem habitações. Então, é um lugar absurdamente colossal. Vamos ver um pouco de Santorini. E quem está lá sabe que está no topo do mundo. Aqui estão os navios entrando. Está vendo? O sorriso de Heloísa é inequívoco, né? Pode passar. E aqui está um mapa para entenderes, né? Que mapa é esse? Nós entramos de navio por aqui, né? Isso aqui tudo é o coração daquelas encostas que eu estava mostrando. E aqui onde era a cratera do vulcão que está ativo. Teve uma última erupção em 1971. Isso é um mapa daquela época? Foi feito Não, agora? esse é um mapa bem recente, usado na sinalização urbana, né? E aqui nessas encostas estão as principais cidades atuais. E está aqui embaixo Akrotiri, que é a Pompeia da Idade do Bronze, uma cidade inteira descoberta, com pinturas, com cultura material muito sofisticada, subterrânea, a gente tem que entrar numa estrutura arquitetônica fabulosa, fantástica. Outro dia descoberta, os arqueólogos mexendo descobriram. E leva em conta que a arqueologia é uma ciência recente. Assim, amadureceu no século XX. Então, a descoberta disso aí, por exemplo, é um fato dos anos 60. Temos muitas novidades. E, claro, novas tecnologias, um mundo de transformações muito forte, né? Que é o mundo da arqueologia. E a arqueologia é conectada com a educação, ciência e turismo, sempre, né? Arqueologia, educação, ciência e turismo. Tudo. Integrado, aí dá uma fonte de valor. Bom, então aqui, estão vendo, isso tudo em volta dela são balneários, litorais. Essa praia aqui ao norte, por exemplo, é toda ela vermelha. É uma terra com óxido ferroso. Vermelha, vermelha, vermelha. Cores que desse material. Né? Água? A terra, a praia. Terra, assim, perdão. A terra, as encostas. Né? E aqui há nessas águas, né, muitos passeios turísticos, pode passar. Passeios de navio, pequenos roteiros, está vendo? É um lugar, Nando, de uma beleza máxima. Está vendo? Isso é fotografia de dentro de um passeio. No caso, nós alugamos um catamarã, eu me apropriei do Bluetooth e fui lá fazer uma discotecagem com o samba brasileiro. Ficamos aqui nessas águas sambando, samba brasileiro, clássico, toda uma felicidade, mergulho no Mediterrâneo, volta. Tu tem certeza que a tua vida chegou ao apogeu. É verdade. Não tem nada que te afaste do apogeu naquele momento. Em frente. Isso é naquela cidade subterrânea que eu referia. Isso é uma cidade do 2º milênio antes de Cristo, em torno de 1600 antes de Cristo. Que loucura isso. Via estrutura hidráulica, estrutura urbanística, arquitetônica, muito sofisticada, né? Akrotiri chama, uma descoberta recente. E os hotéis são todos colocados na encosta. Então, assim, o pôr do sol, o café da manhã, é tudo olhando para esse cenário que estou te mostrando. Não dá para comprar um apartamento ali de frente? Normalmente eu e a Heloísa aí desfrutando. Imagina para menina. Papai, mamãe. Uma menina. Que idade tem a Heloísa? 25. 25. Formou-se em História da Arte agora, pode passar. É musicista, né? Artista, compositora. Chorava. Oi, é lindo demais, pode passar. Aí tu vai tomar o café da manhã assim, né, Nando? O que tu acha? Meu café Deus aqui, do céu. Balcão do restaurante, olhando para isso tudo. De manhã, um O clima problema é tirar a pessoa dali, né? Vai querer passar o dia sentado olhando. Marina e Madu.
Marina e Madu. Marina e Madu. A Marina é a esposa do Fernando Moraes, o biógrafo de Fidel. O Fernando, Lobo, grande Fernando Moraes. Essas duas vêm sempre na minha festa de aniversário, na data máxima, para a qual tu foste convidado, e esse ano tu já tens alguma encrenca. Azar é teu. Aqui nós estamos, e meu também, que vou prestar a tua companhia. Ali nós estávamos numa praia em Creta, pode voltar, por favor. Uma praia em Creta. É a praia que foi, assim, a predileta da contracultura nos anos 70, chama-se Mátala. Tá vendo na encosta daquele morro tem umas grutas? Sim. As pessoas acampavam, viviam ali. Aqui deu um banho maravilhoso, né? Almoço com polvo, peixe espada, ali que delícia aquela beira ali, ó, areia. Aqui deu um banho extraordinário, pode passar. E lá tem um museu em Creta, né? Isso aqui, na verdade, isso aqui é de Santorini. O que te chama a atenção nessa imagem, Nando? Tem cara de grego? Não. Tem cara de? Índio. Africano. Índio. Africano. Africano, é então verdade. nós hoje compreendemos, pode passar, a presença dos africanos no mundo mediterrâneo grego. Porque o europeu fez da Grécia sua origem e arianizou a Grécia. Acho que os gregos eram a imagem dos arianos, né? Dos alemães, dos europeus do centro. A Grécia havia um cadinho de povos com muita presença norte-africana. E a arqueologia mostra as provas, né? Começa aqui. E muitas outras. Pode passar. Voltamos para aquele balneário. Pode tocar. Mas aí é para matar. Olha só que loucura isso. Aí a gente fica lá nesse local, controlando o clima em Porto Alegre, torcendo para que seja. Ó, pessoal, maio, tá caindo uma chuvinha rala em Porto Alegre, o pessoal tá no engarrafamento na Ipiranga. São pedras ali, né? Sim, é uma pedrinha. E quando entra na água também, o chão em geral são pedras assim? Ou... Nesse caso, né, predomina esse tipo de piso, de solo. Pode passar. Entramos em Knossos, o Palácio de Knossos, célebre pelo Minotauro. Então tem muita taurologia, representações do touro. Isso é a logomarca do palácio, como se fosse um símbolo de que ali havia uma cultura do touro, muito forte. É o signo, touro. Essa é a sala do trono, quando descoberta arqueologicamente. O arqueólogo que descobriu achou que estava ruim o espetáculo, Arthur Evans. Então resolveu reconstruir, ficou assim. Mudou um pouquinho, né? Então, o trono, uma bacia onde faziam rituais de purificação com a água, né? Recepções, a água era um bem extraordinariamente zelado na obtenção, no manuseio e na ritualística. O Palácio de Knossos, para teres uma ideia, que teve o apogeu dele no século XVII a.C., ele tinha um sistema de água potável, servida e quente no palácio. Naquela época? Naquela época. Em frente. Isso até hoje eu me esqueci. Esse negócio de estudar, de ciência, levavam a sério naquela época. Naquele momento, a cultura urbanística já tinha 1.500, 1.600 anos, né? É tempo suficiente para se formar uma engenharia muito consistente, muito avançada. Enquanto passado, eu trouxe comigo a réplica desse instrumento, que é um dos principais instrumentos da música antiga, presente no Egito, na Grécia, em Roma, chamado sistrum. Sistrum. É um chocalho. O cabo dele é uma concha com estrutura acústica, usada ritualmente, usada festivamente, né? Muito presente. Esse é o nome grego para um instrumento de origem egípcia, muito presente. A música era parte central da vida dos povos antigos. Animava os rituais, animava o conhecimento do mito. As leis, Nando, eram músicas, eram musicadas, versificadas. As pessoas aprendiam músicas com as leis dos seus locais, dessas cidades, né? Então, isso, claro, produziu um refinamento no estilo de vida e diferentes estilos de música. Música para fins rituais, música laboral, para o trabalho, né? Música marcial, para a guerra, música para as navegações, né? Para animar os remadores, e música para as finalidades artísticas, flautas para o transe, percussões para o mundo de Dionísio, para a festa. Isso aparece quando vai nos museus e tu vê o remanescente, né? A arqueologia dessa cultura que impregnava o mundo. Então, quando nós olhamos para uma imagem do mundo antigo, nós temos que imaginar que em torno dela havia muita vida, muita música, muita dinâmica. Vamos lá. Isso é notável. Machados, né? Machados. Nunca foram usados. São oferendas. Chama-se labris, com Y. Labris. O labris é um símbolo do poder feminino. Símbolo daquele matriarcado de que eu há pouco falava.
Então, ele era ostentado como um símbolo feminino, oferecido como oferenda, e representava esse domínio de vida e morte de grandes sacerdotisas, de mulheres que tinham poder. Então, veja, por exemplo, estamos aqui no Museu de Creta, Museu de Heráclio. Machados de ouro, mesmo design, tá vendo? Nunca foram usados. Tem várias vitrines de ouro, de prata, de bronze, de argila. Então, este é um ícone, é um signo, é um símbolo que representa a identidade daquele cenário. Já se tinha essa ideia da valorização do ouro que se tem hoje? Já se tinha? Sim, isso é muito antigo, né? Muitas vezes vem do final do Neolítico, na aurora do Estado, no final do quarto milênio, o ouro já é magnificado em valor, né? Valor, prestígio. Aqui embaixo são de prata, em cima são de ouro. De ouro. Mas, para nós aqui, símbolo do poderio feminino. Tanto que há movimentos feministas hoje que fazem colar, logomarca, Com isso. usando esse símbolo para Como é que é o nome do símbolo? Labris. Labris De com onde Y. vem a ideia labirinto. A palavra Labris com labirinto Y. vem daí. Tá. Da terra que achavam que era a terra do labirinto, não havia labirinto nenhum, mas havia o Labris, que é o machado, em Creta. Pode passar. Esfinge e o desafio. Agora estamos entrando no que o grego enxergava como o umbigo do mundo. Delfos, o santuário oracular, as profecias de Apolo em Delfos. E do lado está esse museu exemplar, pode passar, uma esfinge. Não é em Porto Alegre, então, amigo do mundo. O mergulhador nas fronteiras da Que vida lindo. E da morte. Vê que coisa extraordinária, não? Que coisa linda. Que coisa extraordinária. Então não é apenas uma decoração de um mergulhador, é uma alegoria da fronteira entre a vida e a morte. Ao final da morte, um salto para o desconhecido. As águas que nos circundam são também as águas do cosmos em que vivemos, separando vivos e mortos. E daí que a transição para o pós-mortem, tal como entre os egípcios, é uma navegação. Os egípcios atravessando o Nilo, para os gregos, atravessando o lago Létes, lago do esquecimento. Létes. Então, atravessando aquele lago, Caronte puxando, levando o barco, iam para as profundezas do Hades. Essa ideia da simbologia das águas, né? Como é que estamos aí, Nando? Temos 5 minutinhos Então só. vamos começar o fechamento disso tudo. Vamos lá. Foi o último esse? Boa, Que Galo. ótimo, Foi o porque último. então fomos para a fronteira da vida, fronteira do mundo e para a fronteira do tempo que nos conduz aqui, que nos guia. Então, Nando, dando um arremate nisso tudo, né? Por que o tour se chama Grécia Fundamental? Porque nós estamos diante de uma genética, da genética da cultura em que floresce a escrita, as instituições, os gêneros, os modos de pensar, os gêneros científicos, os gêneros literários. Nosso vocabulário, ele é todo criado lá. Falamos a palavra democracia. O que significa democracia? Claro, cada um tem uma formulação, tem uma visão, mas há algo para vermos lá naquela experiência. Algo para compreendermos o que pode ser democracia. Falamos do teatro, tragédia, vimos agora, a eficiência arquitetônica que eles tinham. É apenas um símbolo de outros valores que lá estão. E, além de tudo, isso ocorre num cenário de exuberante beleza. Exuberante beleza. Sim, as pessoas, por vezes, têm que parar e contemplar, e às vezes verter uma pequena lágrima, porque percebem que estão num momento único, não? Mas é um momento de inteligência também. E essa é a diferença entre fazer uma experiência cultural e um turismo pela Grécia. Pode ser frustrante o turismo pela Grécia. Sozinho. Porque sem sem nada. uma enciclopédia a bordo, são pedras. Pode ser pedra com um pouco de explicação, um pouco de legenda, mas é preciso dar vida a isso, não? É preciso animar essa pedra, torná-la um pouco mais estética, afetiva, inteligente, não? Esse é o sentido de uma experiência dessa. O professor, o pessoal que tem interesse, ele já pode, a partir de agora, já começar procure a Trip Travel. Na Trip Travel. Com o Beto Conte, ele que faz toda a operação, a logística, é o rei da logística, ele tem um domínio absurdo das condições de logística, né? De planejamento, de realização, e também de facilitação, os parcelamentos, as condições, porque mesmo que a pessoa não tenha isso hoje, poderá planejar a sua vida. Posso planejar, claro. Tá? E, claro, não é algo para se fazer todos os anos, embora eu tenha clientes que fazem todos os anos e repetem os roteiros. Repetem os roteiros porque... se encantam. A pessoa tem uma casa em Garopaba, não vai lá só uma vez, né? Vai toda hora.
Agora tem um espetáculo das baleias lá, né? Toda aquela região. Então, assim, acontece isso. Tem pessoas que vão comigo sempre, porque vão para um canto de vida, né? Então, claro, há um preparo para isso tudo, Nando. Eu realizo os almoços Clio no 373, esse espaço que agora sofreu uma reforma maravilhosa aqui na Floresta, né? Silvana Beducci e sua equipe, espetáculos de música, muito jazz, música brasileira, né? E ao meio-dia eu faço meus almoços Clio, apresentando isso que eu mostrei aqui, tematicamente. Como agora nós vamos para a Itália grega, eu vou comentar Pompeia, muito de Pompeia, as filosofias gregas da Ásia Menor, né? da Sicília, Pitágoras, que há pouco falei, Empédocles, isso tudo. Tornar assim uma aula com um pequeno cardápio, muito bem feito pela chefe Karine Tigre, num ambiente ameno, e ali as pessoas vão se familiarizando com aquilo. Quando chega no local, já está já tem uma ideia de que vai ver. Sensibilizado, já sabe o que encontrará. Tá? Terminou. Muito bom, professor. Não termina nunca, é só uma pequena pausa. É só uma pausa. Grécia 2, Grécia 3. Agora a Débora não vai mais te xingar, né? Não, agora foi Tá, completo. Débora, cumprimos a meta, tá Vamos bom? até o último, né? Vamos até o último agora. É. Obrigado. Professor Francisco Marshall foi o nosso convidado nesse passeio maravilhoso que a gente fez pela história da humanidade, né? Pela Grécia, mas absolutamente pela história da humanidade. A gente volta na semana que vem, o programa está aí, pode acompanhar, e depois tem as reprises ao longo da semana e também já está indo para o nosso link no nosso canal do YouTube da RS Play. Valeu, tchau, gente!